E aí, como é que você tá? Bom, a jornada Banho Tosa Lucrativo já começou. Eu sou Flávio Calmon e nessa série de 4 aulas gratuitas eu vou ensinar como você pode ter um banho tosa lucrativo, podendo cobrar preços acima da média de mercado e atraindo cada vez mais clientes. E eu não estou falando de qualquer cliente, estou falando de clientes que trazem um lucro de verdade para o seu negócio e que são frequentes no seu banho tosa. E se você seguir todo o conhecimento que eu vou te ensinar nessa jornada e colocar em prática todo o aprendizado, eu não tenho dúvida que você vai conseguir transformar o seu banho tosa, aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade. Essa jornada é para você que quer ter um banho tosa, mas tem dúvidas e medos. É para você que já tem um banho tosa, mas está tendo dificuldades de conquistar e manter os seus clientes. É para você que quer melhorar a performance da sua equipe ou quer potencializar os bons resultados que já vem tendo. Esse mercado é um mercado que, mesmo em meia crise, essa que estamos vivendo agora, vem crescendo e eu acredito que vai crescer cada vez mais. O Instituto PET Brasil estimou o ano de 2020 como um ano de ganhos, com um crescimento de 13,5% em comparação a 2019 e um faturamento acima dos 40 milhões de reais. No final de 2021, era estimado um crescimento de 22,1% no ano em comparação com 2020. A pandemia trouxe dificuldade para todo mundo, mas mesmo em meio a tanta dificuldade, houve crescimento nesse mercado. Quem pensou estrategicamente e soube se adaptar, não somente sobreviveu, mas como conseguiu aumentar o tamanho do seu negócio. O número de pais e mães de cães e gatos vem aumentando cada vez mais no Brasil e a procura por bem-estar, higiene e beleza desses animais aumenta cada dia mais, o que traz grande oportunidade para o seu negócio se posicionar de forma certa e atrair bons clientes. Então, Flávio Calmon, como é que vai funcionar? Eu vou liberar as aulas todos os dias, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e à noite, às 20 horas, todos os dias, eu vou fazer uma live no meu Instagram, no Instagram do DogWashBR, para poder complementar o aprendizado da aula daquele dia. Esses dias serão cheios de conteúdo. Agora presta atenção, só fará a diferença se você se dedicar. Não somente estudá-los, mas aplicá-los colocando em prática. Nessa primeira aula, você vai conhecer as tendências e as oportunidades do mercado de banho tosa e o que você deve fazer para ter o seu negócio bem posicionado estrategicamente e como ter lucratividade. Na aula de amanhã eu vou te ensinar as técnicas que você pode utilizar para atrair bons clientes para o seu banho tosa. Na terceira aula eu vou te apresentar a fórmula que pode revolucionar o seu banho tosa para que você tenha muito mais qualidade na entrega e clientes super satisfeitos. A fórmula é 5Ps mais PPC e é de suma importância que o seu profissional de banho tosa siga essa fórmula se você quiser ter clientes satisfeitos frequentando o seu negócio. No final da terceira aula eu preparei uma surpresa para te apresentar e ainda vou fazer um sorteio de um super kit do DogWash. O kit tem todos os produtos que eu vou ensinar na fórmula, além dos equipamentos de mão que você vai precisar para começar a otimizar todos os seus serviços de banho tosa. E para você concorrer ao sorteio, você precisa realmente assistir as 3 primeiras aulas, porque no final de cada uma delas eu vou liberar uma hashtag que é uma palavra-chave para esse sorteio. Juntando essas 3 palavras e seguindo a regra que eu vou revelar no final do vídeo 3, aí sim você vai estar preparado para concorrer ao sorteio. Então você já está vendo que o benefício em participar da jornada banho tosa lucrativa vai além do que conhecimento e aprendizado.
Eu imagino que você queira muito ganhar esse Super Kit. Aliás, esse Super Kit vai te ajudar pra caramba. Então, fica ligado em tudo o que está acontecendo no evento, em tudo que vai acontecer no evento e siga todas as regras para você poder participar e quem sabe ganhar esse Super Kit. Mas antes de eu entrar direto no conteúdo, deixa eu te explicar o porquê que eu resolvi criar esse evento. Olha, eu não sei se você sabe, mas eu montei o meu primeiro salão no ano de 1996, setembro de 1996 para ser mais preciso. De lá para cá eu passei 12 anos como um banho tosa tradicional, igual todo mundo faz. Quando eu vim para Brasília em 2009, eu tive a oportunidade de montar um negócio diferente, que era um pet care, um salão dentro do condomínio. Ali no pet care eu meio que fui direcionado a um novo modelo de negócio que deu super certo, totalmente diferente dos 12 anos que eu passei. Deu com um banho tosa tradicional, deu super certo por 9 anos. Eu trabalhei por 9 anos dentro desse condomínio com esse negócio e em 9 anos deu certo. E o que eu fiz? Eu peguei todo esse conhecimento que eu adquiri nesses 9 anos, transformei em um método, montei uma escola física, uma escola presencial, e agora eu resolvi repartir esse conhecimento no online por conta da necessidade que eu vejo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, aqui em Brasília e fora de Brasília, da necessidade urgente que os negócios têm em aprimorar o jeito de prestar o serviço para um cliente de banho tosa. Eu sei que para alguns parece ser estranho falar que o mercado de banho tosa está crescendo em meio à crise, mas a verdade é que isso está acontecendo mesmo. Os números são reais e as oportunidades elas estão aparecendo de uma forma assim mais ativa para quem está preparado. Eu quero que você entenda uma coisa: não é preciso necessariamente você ter um investimento alto para ter o seu banho tosa. Você não precisa de ter uma quantidade exorbitante de clientes para que você tenha lucro no seu banho tosa. O que você precisa, na verdade, é de uma estratégia para agregar um alto valor aos seus serviços prestados e fazer com que o seu cliente ele seja recorrente. Na verdade, você vai pegar um único cliente e vai potencializar tudo o que ele pode utilizar de serviço dentro do seu negócio, aumentando assim a sua lucratividade. Isso que eu estou te passando aqui, eu pude viver na prática, dentro do meu salão, e com a escola eu estou podendo ensinar isso para os meus alunos presencial, e agora eu estou podendo repartir com você no online todo esse conhecimento, todo esse aprendizado. As pessoas que eu encontro desse mercado, as pessoas que eu pude treinar, as consultorias que eu pude dar nesse mercado, eu observo que as pessoas elas têm aquela falsa ideia de que para você montar um negócio, você precisa saber tosar bem o cachorro. E a verdade é que você não precisa saber tosar bem o cachorro, e mais, nem precisa de equipamento sofisticado, de uma estrutura sofisticada, você não precisa de nada disso. Você vai perceber que uma estrutura simples, com uma boa estratégia, vai fazer com que muitas coisas que você achava que não podia acontecer, acontecendo. Na verdade, o que faz um banho tosa ser lucrativo é a estratégia aliada, atrelada a um excelente serviço. Para você entregar um bom serviço, você não precisa necessariamente dos melhores equipamentos, dos melhores produtos, e sim utilizar o que você tem de melhor para poder oferecer para o seu cliente o seu melhor. Entregar o seu melhor é a grande estratégia que você pode utilizar para se dar bem nesse mercado. Então eu preciso afirmar para você o seguinte, que você pode sim ter um banho tosa realmente lucrativo, com clientes recorrentes, podendo cobrar preço acima do valor de mercado, mesmo sem ter os melhores equipamentos, os melhores produtos, seguindo simplesmente uma estratégia
seguindo os ensinamentos que eu vou te mostrar aqui na jornada Banho e Tosa Lucrativo. Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu montei o meu salão de banho e tosa, LuxDog, em setembro de 1996. Então foram 12 anos que eu seguia o modelo tradicional de montar negócio de banho e tosa. E quando foi em 2009 e eu vim aqui para Brasília, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de criar um novo modelo de negócio, que foi um pet care, um salão de beleza para cães dentro de um condomínio, onde eu só podia cuidar dos cães do condomínio. Ali eu aprendi que, primeiro, eu não precisava ter aquele monte de clientes, porque lá era uma quantidade limitada de clientes que tinham lá. E antigamente eu já tive, o movimento que eu tinha no meu banho tosa tradicional, de 1.000 a 1.200 banhos mês. E aí o que acontecia? Eu tinha muito movimento? Tinha, mas eu tinha uma equipe grande e destreinada, eu cobrava muito barato e eu não tinha o cliente recorrente. Todo cliente que passava na frente da minha loja, eu colocava para dentro. Então assim, eu não tinha uma inteligência, digamos assim, para poder ver qual o perfil de cliente que era favorável ao meu negócio. Lá no Pet Care, eu fui meio que obrigado a segmentar. Por quê? Eu comecei lá trabalhando sozinho. E daí que eu descobri que eu não precisava de uma estrutura fenomenal, eu precisava da sala de 5 por 5, precisava de uma bancada, uma banheira, 4 mesas, que era o que eu tinha, né, e 2 secadores, 2 sopradores. Então a estrutura para fazer uma média de 35 cachorros por dia. Então a minha estrutura não era tão enorme. E lá em Vitória, quando eu tinha, que eu sou do Espírito Santo, lá em Vitória, quando eu tinha a minha loja, meu banho tradicional, eu tinha uma sala de banho, uma sala de espera, uma sala para poder finalizar e tosar, uma sala de cachorro sujo, além da loja. Então assim, eu tinha uma estrutura enorme que consumia meu tempo, consumia o meu investimento em reforma, investimento em manutenção daquela estrutura. O aluguel era um aluguel caro. Então assim, eu descobri 9 anos de pet care que eu posso sim, acredite, ter um negócio pequeno, com uma frequência, uma pouca quantidade de cliente, mas uma maior frequência. Um ambiente sem estresse, nem para mim, nem para o cachorro, um ambiente onde os clientes adoram o meu serviço e, melhor que isso, recomendam o meu serviço para outras pessoas. Então eu estou aqui como prova viva de que é possível, e hoje eu replico isso na vida dos meus alunos. Eu tenho vários alunos que têm um negócio pequeno e estão desenvolvendo isso que eu ensinei, e as minhas filhas estão aqui hoje. Hoje o salão LuxDog é delas, elas que cuidam, e elas não sabem nem tosar. Para vocês terem uma ideia, elas nem tosar, elas tosam. O que elas fizeram? Elas escolheram um tipo de cliente, segmentaram um tipo de cliente e atendem esse tipo de cliente, faz um marketing, faz tudo para esse tipo de cliente. E é nisso que eu acredito. Eu sei que para você pode parecer assim, fora da realidade, até porque aquilo que a gente vê hoje no mercado é totalmente diferente. Eu costumo dizer que eu sou o 1% dos 100%, dos 99% que fazem tudo igual. Então assim, mas a verdade é que quando eu comecei, eu também não imaginava isso. Eu não imaginava que isso ia ser possível. Se eu estou aqui hoje te ensinando, investindo o meu tempo para poder te passar isso, acredite, primeiro, porque deu certo comigo e eu acredito que pode dar certo com você. Existem algumas coisas importantes que eu quero que você tenha atenção. Primeira coisa, eu comecei a perceber que existia uma necessidade das pessoas em oferecer um cuidado de higiene e beleza de forma melhor. Os donos de cães começaram a buscar uma maneira de cuidar melhor dos seus cães. Esse foi o primeiro ponto. E aí, cara, o que eu comecei a pensar? Eu falei, peraí, antigamente eu trabalhava de acordo com o que o cliente falava. Então ele vinha quando queria, ele fazia o serviço do jeito que ele queria. Então eu não tinha essa visão. Quando eu comecei a pensar dessa forma, eu falei, caramba, é isso, eu preciso encontrar pessoas interessadas em cuidar melhor dos seus cães. Eu comecei a analisar, cara, quais os cães
que tem a necessidade de cuidado e que o dono não pode abrir mão desse cuidado. Essa foi assim a oportunidade que eu olhei, porque para mim, eu vou te falar o seguinte, pouco importa se o país está beirando quase aos 70 milhões, né, de cães. Pouco importa, porque isso nem cabe tudo no meu negócio. Mas eu comecei a perceber o seguinte, que se eu olhasse para aquele tipo de cachorro, onde o dono tinha a necessidade indispensável de cuidar dele, eu ia me dar bem nisso. Esse foi um outro ponto que eu comecei a analisar. Olha que interessante, no passado eu comecei, em 96 eu comecei sem saber nada, eu não sabia, não conhecia o mercado, não sabia banhar, não sabia tosar, não sabia nada. Quando foi em 2012, olha quanto tempo passou, quando foi 2010, que eu vim para Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar treinando equipes de loja, e quando foi em 2012 eu resolvi montar o meu pet care. Tive a oportunidade, eu tinha um amigo que ele morava nesse condomínio e ele falou assim, olha, vai ter lá um banho tosa, um pet shop no meu condomínio. Eu falei, poxa, que legal, eu vou te indicar lá. Ele me indicou, eu fiz os testes e tal, entrei, fiquei 9 anos lá. E aí, dessa vez, foi tudo diferente. Porque a primeira coisa que eu tive que pensar é, será que lá tem a quantidade de cachorro que seja viável eu estar lá, né, na verdade? Eu comecei a pensar nisso, comecei a fazer conta. E daí eu fiz a engenharia reversa. Lá no começo, o que eu fazia? Eu aprontei tudo para depois olhar para o cliente, para olhar quanto eu ia cobrar, para olhar a frequência do cliente. E já no pet care não, eu tive que fazer a engenharia reversa. Então eu mudei totalmente o meu jeito de pensar e agir. E isso me favoreceu muito. No passado, o meu primeiro passo foi abrir CNPJ, ir na junta comercial, ir no contador, e aí alugar o espaço, fazer toda a reforma, colocar placa, comprar equipamento, comprar produto, montar equipe. Eu fiz tudo isso antes e eu paguei um preço, isso sem saber, e eu paguei um preço muito alto por isso. Lá no pet care não. No pet care eu só montei equipe depois que eu descobri que existia a necessidade de ter uma ou mais duas pessoas. Porque eu cheguei no pet care a ter eu, a Flávia e o Davi. Nós éramos em 3 lá, para cuidar desses cães. Então eu só fiz isso posteriormente. Quando eu comecei lá atrás, eu assumi todas as dívidas, todas as estruturas, sem antes saber da quantidade de clientes, sem ter uma quantidade de clientes. Então quando eu abri, eu falei assim, e agora? Vamos esperar o cliente chegar. Lá no pet care não. Eu comecei de baixo para cima, né? Eu comecei indo sozinho. E aí, interessante que quando eu fui sozinho, eu comecei a criar estratégias, que são essas que eu vou ensinar para você na jornada. Eu comecei a desenvolver estratégias para poder me favorecer, porque eu estava sozinho. Mas quando a minha equipe veio, já estava tudo pronto. Já tinha todos os processos prontos. Porque eu fui construindo os processos de acordo com a necessidade que eu tinha por estar sozinho. Quando a equipe veio, ficou muito mais fácil. Já estava tudo funcionando. Lá atrás, não. Houve um tempo que lá na Luxdog, eu não queria ir. Assim, e aí, cara, todos os dias eu tinha o desejo de coração de não querer ir mais para minha loja. E eu lembro que eu fiquei 30 dias, fiquei sem ir 30 dias. E quando eu voltei, a coisa estava pior ainda. Olha que doideira. Eu saí porque eu não estava querendo mais. Quando eu voltei, a coisa ficou pior ainda. Porque eu não tinha uma estrutura. Primeiro que quando você tem uma estrutura que ela não colabora para aquilo que você tem que fazer, o que acontece? Você quer fugir dela. E eu fiz isso. Eu fui fugir daquilo que eu não tinha me preparado para isso. E quando eu voltei, ainda ficou pior. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades que eu vivi e eu tive que encarar isso. E foi um momento muito difícil, assim. Eu tive que aprender a cuidar e eu não queria mais aquilo. Só que, o que aconteceu? Eu não queria mais, mas aí eu pensava assim, eu não vou abandonar.
eu tenho que dar um jeito de consertar essas coisas. Quando eu vim para Brasília, eu confesso que eu vim meio que fugido dessa situação. Apesar de em 2008, no final eu cheguei aqui em janeiro de 2009. Em 2008 foi o meu melhor ano, foi o ano onde eu cresci, venci todas as minhas barreiras. Eu já tinha voltado com a loja, ter o meu consultório veterinário, aumentado a minha loja, aumentado o movimento do meu Banho-Tosa, mas eu tinha aquela casta, aquele sentimento de que não queria mais. Sabe que está desgastado? Eu não queria mais. E aí, quando eu vim para Brasília, eu vim meio que fugido, eu não queria mais, apesar de ter vencido, eu estava cansado já de lutar com isso, e eu queria, quando eu cheguei aqui, eu queria novas coisas. Quando eu cheguei aqui, aqui é terra do concurso, né? Então eu falei assim, cara, eu vou estudar para concurso e vou ficar de boa. E a loja de Vitória mandava ainda uma grana para mim por um período, depois fechou de uma vez. Então eu tive a primeira queda, eu tive em 99 para 2000. Depois foi 2006. Depois 2010. Foi quando definitivamente a minha loja de Vitória acabou. E eu estava aqui em Brasília e não sabia mais o que fazer. Eu falei, caramba, velho, o que eu vou fazer? Quando eu consegui um emprego na distribuidora de produtos pets, eu passei a frequentar outros Banho-Tosa e conhecer outros universos longe do meu, fora do meu mundinho lá de ter o próprio Banho-Tosa. Eu vi que primeiro, tinha muitas pessoas que viviam a mesma dificuldade que eu vivia porque se comportavam da mesma forma que eu me comportava. E até então eu não sabia como ajudar, não sabia o que fazer. Quando foi em 2012 que eu abri o Pet Care, o Pet Care foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque foi um momento totalmente disruptivo, né? Foi uma situação totalmente atípica. Eu estava dentro de um ambiente que não era meu, eu não podia impedir do cliente entrar dentro do negócio e participar do processo ali, e eu tinha um outro agravante que era quem não tinha cachorro, porque o Pet Care era de frente para o playground, e eu tinha que conquistar essas pessoas. Então assim, foi um momento, caramba, muito atípico na minha vida, atípico nesse mercado, e foi dali que foi criada todas as estratégias que hoje eu ensino, não só na minha escola presencial, não só nas minhas palestras, e agora eu estou trazendo para online. A gente criou a escola do Wash online, a gente criou essa escola para poder andar com essas pessoas que estão vivendo dificuldade, para andar com essas pessoas que têm um negócio próprio e estão vivendo a dificuldade, para quem quer montar e já olha para esse mercado e já vê dificuldade, porque a gente só consegue ver aquilo que tem de mais comum no mercado. E eu me considero uma pessoa incomum no mercado, eu sou, sei lá, 1% dos 99% do mercado. Nessa nova oportunidade de fazer de novo, de tentar de novo, o que eu enxerguei? Eu enxerguei que existe um número de pessoas que querem cuidar. Porque antes eu não olhava por esse lado, em busca de pessoas que estão realmente interessadas em cuidar da beleza de cão. Porque pensa assim, como é que eu vou vender um serviço, como é que eu vou montar uma estrutura querendo vender um serviço para sem saber se a pessoa está realmente interessada nesse serviço e se ela tem condição de pagar esse serviço. Quando eu fui, esse condomínio é um condomínio de luxo, assim, de pessoas de muito posse. E aí o que eu vi? Cara, pessoas que têm um certo recurso, eles pagam para poder cuidar. Depois, quando eu percebi que o cachorro de ambiente interno, um cachorro pequeno, ele precisa de cuidado, então eu comecei a ver essas possibilidades no mercado e falei, tá aí, ó, tá aí a solução para um problema que, sei lá quanto tempo, quase 20 anos, eu convivi e não sabia como resolver. E aí surgiu essa oportunidade, essa nova oportunidade que no começo me deu medo, porque pensa, lá meu contrato valia 1 ano. E depois desse 1 ano era votado em assembleia se eu permanecia ou não. E aí eu tinha clientes que eu não podia decepcionar, porque senão eles poderiam votar contra mim. E eu tinha pessoas que não eram meus clientes, que nem tinham cachorro, que também tinham poder de voto e podiam votar contra mim. E eu tive que
trabalhar uma estratégia para conquistar esses dois tipos de pessoas. Inclusive, algumas pessoas que não tinham cachorro adquiriram e passaram a cuidar comigo e cuidam até hoje. E isso é muito, caramba, é muito gratificante para mim, assim. E poder compartilhar isso, cara, é demais para mim. Agora imagina, eu que não acreditava, passei a acreditar e viver. Sabe o São Tomé, lá da Bíblia? Essa história, né? A gente tem que ver para crer. Então, eu passei a acreditar por ver acontecendo comigo mesmo. Era até difícil de eu acreditar que eu podia ter um salão de beleza para cães, onde os clientes eram recorrentes, onde os clientes gostavam do meu trabalho, onde a minha equipe não era equipe estressada, onde eu não era estressado, onde os clientes eram apaixonados pelo meu trabalho a ponto de recomendar o meu trabalho para outras pessoas. Então assim, foi uma vantagem que já tem mais de 10 anos, que eu conto 9 anos até o momento que eu fiquei lá, mas tem mais de 10 anos que eu vivo isso. Então isso para mim é muito importante, assim. Eu juro que eu achava que esse mercado não era para mim. Quando eu cheguei em Brasília, eu percebi que não era só para mim, mas era também a oportunidade de eu mostrar para as pessoas que esse mercado também é para elas. Isso é muito legal. Então assim, foi uma coisa incrível que aconteceu. Aí me ver hoje podendo ser um influenciador de profissionais, um influenciador de negócio, me ver como um palestrante, me ver como uma referência de profissional, uma referência de negócio, de poder competir, de poder dar aula, de poder ter escola, de poder trabalhar para marcas que tenham respeito pelo seu trabalho, poder treinar lugares que eu nunca imaginei que eu podia treinar. Isso para mim, assim, é maravilhoso, essa é a verdade. E eu nunca imaginei que lá em 96, quando eu fiz uma oração que eu queria ser uma referência nesse mercado, assim que eu soube que eu queria ter um negócio, eu fui para o banheiro, na hora do banho, e falei para Deus, Deus, eu quero ser uma referência nesse mercado. E depois de mais de 26 anos, eu poder olhar e ver, nossa, já sou referência há pelo menos uns 10 anos. Isso é muito bom. E quando eu olho para todos esses erros, acertos, dificuldade e o sucesso que eu vejo hoje, poder ver minha escola podendo ensinar centenas de pessoas, de poder, como eu falei, treinar em lojas que eu nunca imaginei. Eu já treinei para grandes redes de banho e tosa, rede que eu considero até, nem sei se estou certo, mas rede que para mim é a maior rede mundial em questão de quantidade, em tamanho. Eu nunca imaginei que eu pudesse estar nesses lugares e ser bem avaliado. Isso para mim é muito bom poder desfrutar disso. Recentemente eu pude promover e palestrar um dos maiores eventos que aconteceu aqui em Brasília, que é o especial Mega Groom da linha PetSmack, que é a linha que eu faço parte hoje. Com muito prazer, eu tenho a alegria de fazer parte desse time nacional de profissionais que vem trazendo a qualificação profissional, né? Então assim, isso para mim cara, eu estou repetindo isso, mas assim, é porque realmente é uma coisa inimaginável, assim. São mais de 25 anos de experiência no mercado de banho e tosa, para ser mais preciso, 25 anos e 3 meses, não só empreendendo, mas ensinando e transmitindo junto com outras pessoas um conhecimento que eu tenho e que a cada dia, por conta de ensinar, eu venho adquirindo mais e mais. Tenho a participação aqui na LuxDog, nesses anos todos, apesar das minhas filhas tomarem conta, eu faço parte também da LuxDog. Na escola eu leciono todos os dias, de segunda a sexta, então cada dia eu tenho aprendido mais. E essa história de dar aula para quem é do zero, nossa, você não tem noção do quanto você aprende, do quanto que a sua técnica é aprimorada, o tanto que a sua mente ela evolui ensinando quem é do zero. E a escola aqui ela é coletiva e individual, então cada aluno tem uma demanda, é como se eu desse uma aula individual para cada aluno. Isso tem trazido para mim muito conhecimento, muita didática. É aquela história, né? Quem ensina aprende muito mais por estar ensinando, né? Porque a gente estuda para ensinar, e quando a gente está ali lecionando, a gente está meio que fazendo
um estudo novamente daquilo que a gente está ensinando. Então preste atenção aqui em mim, porque se você assimilar, se você se comprometer a assistir todas as aulas, a assimilar todo o conhecimento que eu estou te passando aqui nessa jornada Banho e Tosa Lucrativa, eu tenho certeza que você vai aprender muito, que você vai ter uma nova visão desse mercado de banho e tosa e, é claro, vai poder ter mais clientes cobrando um preço justo, aumentando a rentabilidade do seu negócio, aumentando a recorrência dos seus clientes e tendo muito mais lucro no seu negócio. Você já se imaginou ser proprietário de um negócio de banho e tosa mais referente da sua região, podendo ter uma lucratividade maior que os demais negócios aí da sua região? Já pensou, já imaginou isso? Além disso, com uma equipe altamente capacitada, promovendo para você liberdade, para você poder tocar o seu negócio sem estar tão preso, sem estar tão sobrecarregado. Você já imaginou isso? E isso é totalmente possível quando você conhece e domina as estratégias que vão ajudar a acelerar o seu negócio de banho e tosa. O modelo tradicional de negócio é um modelo que hoje em dia ele é um modelo que não traz tanto resultado como se ter um salão especializado em bem-estar, higiene e beleza de cães. O método tradicional ele não segmenta, o método tradicional ele não sabe o quanto ele precisa de rentabilidade, o método tradicional ele não pensa em estruturar uma equipe antecipadamente, o método tradicional ele não tem uma estratégia para poder captar e reter o cliente, ele não tem um perfil de cliente, ele não tem um perfil profissional, ele não tem um modelo de negócio a seguir. Então o método tradicional ele não vem dando certo por conta desses detalhes. A estratégia é o que vai direcionar o negócio ao sucesso. Como eu já disse antes, existe cada vez mais pessoas, donos de cães e gatos, buscando lugares onde eles possam cuidar melhor do bem-estar, da higiene e da beleza dos seus animais. Existem pessoas dispostas a pagarem bem para lugares que prestam um serviço de bem-estar, higiene e beleza de qualidade. O que acontece é que a maioria dos negócios eles não sabem como atrair e manter esses clientes, dada a forma que eles estruturam, organizam e tocam os seus negócios, tocam as suas equipes, tocam as suas negociações, tocam o seu atendimento. A forma que os negócios vêm agindo nesse mercado atrai pessoas que querem no máximo banhar o seu cachorro, deixar ele limpinho e no máximo com um laço e gravata. E isso a gente sabe que não vai levar à lucratividade. Antes, eu contei, eu tinha muito movimento, só que eu não tinha lucratividade. Por quê? Porque eu não trabalhava esse lado buscando pessoas que primeiro estão dispostas a cuidar melhor dos seus cães. Pensa comigo, como é que você vai prestar o serviço para alguém que não tem interesse de consumir aquilo que você está oferecendo? Além de não ter o interesse, não tem a capacidade financeira de pagar por isso. Aconteceu isso comigo. Então, eu não tive sucesso por conta disso. Onde eu acertei a mão? Eu acertei a mão quando eu comecei a olhar para o mercado, comecei a olhar para as pessoas que querem cuidar e que têm condições de cuidar, e também dos cães que têm a necessidade indispensável desse cuidado. Então vamos lá, vamos aos passos que você tem que seguir para ter um banho e tosa realmente lucrativo e com clientes recorrentes. Bom, o primeiro passo é você definir o seu cliente ideal. Aquele cliente que você realmente quer conquistar, aquele cliente que realmente vai fazer com que o seu negócio ele prospere. Vem para o quadro que eu vou te mostrar. Ó, eu vou ficar um pouco de lado aqui para eu te mostrar melhor. Bom, então, o que você tem que pensar? Na sua região, você vai ter que olhar para ver se há esse tipo de cliente ali. Primeira coisa do cliente ideal.
ele tem que necessariamente ser de ambiente interno. Esse é o primeiro ponto. Depois, eu considero ele de pequeno porte. Depois, ele tem que ser um cão de pelagem ou longa ou média. Além de ser de ambiente interno, o ideal é que seja de um ambiente vertical. Aqui, ó, horizontal, vertical. Tá vendo? Ó? Vertical, horizontal. Depois, isso tudo aqui, ele tem que ter a capacidade de pagar pelo seu serviço. E além disso, ele precisa ser um cliente recorrente. É um cliente que venha numa frequência com 2 R, frequência, que essa frequência tem que ser uma necessidade. Ele tem que necessitar, para você não ter que forçar o cliente a estar numa frequência que ele não tem necessidade. Isso vai facilitar muito na hora de você tentar convencer. Você não vai precisar de muito esforço para convencer esse cliente. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com você. E aí você vai olhar na sua região, dessa forma aqui, ó, ambiente interno, pequeno porte, de pelagem longa ou média. Por quê? Porque esse tipo de pelagem aqui, elas têm a necessidade de cuidado. Tem que ter a necessidade do cuidado. Se não houver necessidade de cuidado, vai ser difícil você convencer o cliente de comprar o serviço que você quer prestar. Ó, vou fazer uma conta, mais ou menos aqui, para você ter uma noção do que você deve fazer, que é um outro passo que você tem que dar, que é, por exemplo, a sua rentabilidade. Ó, tem uma coisa que eu defendo muito, é assim, que você primeiro, você tem que saber qual é a renda, ou qual o rendimento do seu negócio. Ó, aqui é o quanto o seu negócio deve gerar, certo? Depois você vai buscar ver o preço que você vai praticar. Aqui também está falando de cifra. Tá? Qual o preço que você vai cobrar desse cliente? Depois você vai ter que ver qual que é a quantidade. A quantidade de clientes que você precisa ter. Então, é muito simples. Vamos supor que eu queira, vou fazer uma conta aqui, só para poder a gente alucinar aqui, tá? Vamos supor que eu queira 20 mil e eu vou cobrar num combo, num clubinho, num pacote, 200 reais. É só para a conta ficar redonda, tá bom? Você vai precisar aqui, ó, de 100 clientes cobrando isso aqui. E aí, esses 100 clientes aqui tem que estar lá no esquema de ambiente interno, tem que estar lá de pequeno porte, de pelagem longa, de pelagem média, tem que ser aqui, ó, do ambiente vertical, ele é melhor. Por que o vertical é melhor? Porque quando o cão se suja, o que vai acontecer? O dono vai querer limpar ele de forma melhor. Uma das razões pelo qual o serviço de banho e tosa ele cresceu na pandemia, porque o dono do cachorro ele ficou mais tempo em casa e os cachorros que eram de ambiente interno, eles sujavam, mostravam mais sujeira e o dono ficava incomodado e mandava para o banho e tosa para cuidar. Ou um outro mercado que cresceu muito, o mercado de cuidado da medicina preventiva. O dono começou a observar que o cachorro tinha alguns problemas e apontava alguns problemas, fazia um cocô mole, fazia um xixi estranho, vomitava ou ficava moado. Então ele falava assim, cara, esse cachorro não está bem, ele não é assim, vou levar ele para o veterinário. Então foi uma época que cresceu muito os serviços, tanto de medicina preventiva como o de manutenção da saúde, que é a parte de higiene e beleza, por conta do cliente estar mais em casa. E esse cliente é o cliente de ambiente interno e ele perceber algumas necessidades que antes ele não percebia. Então, o caminho é mais ou menos isso. Isso aqui é super importante, você determinar aqui quanto você quer de rendimento, tá certo? E as pessoas têm muita dificuldade em fazer essa conta. É simples. Vou fazer assim, ó. Se eu quisesse fazer essa conta, eu ia ver quanto que eu preciso pessoalmente. Quanto eu preciso de salário para poder, que aqui chama de prolabore. O prolabore é o salário de quem empreende, quem é dono do negócio. Quanto que eu preciso, que aí sabendo quanto eu preciso, aqui eu vou listar, ó,
carro, casa, apartamento, escola, curso, academia, lazer, viagem. Eu vou vendo tudo isso aqui, ó, quanto isso aqui custaria, e aí o que vai acontecer? Eu faço a conta para saber quanto que o meu negócio deve gerar. Por quê? Aí depois eu passo para a equipe, passo para toda essa estrutura aqui. Mas a princípio eu preciso saber aqui, ó, que no caso a gente colocou aqui fictício, 20 mil reais, e colocamos fictício, 200 reais para 100 clientes, certo? E aí o que acontece? Pode ser que na cidade é 120 ao invés de 200, é 150 ao invés de 200, entende? Pode ser que você queira 10 mil ao invés de 20, você queira 30 mil ao invés de 20, então assim, eu não sei. Aqui é só uma conta, uma referência para você se orientar e já no começo não esperar, porque antes, o que eu fiz? Eu montei tudo, estruturei tudo, para depois eu vir e correr atrás disso aqui. Ó. Quando você começa por aqui, você já sabe, ó, se eu tenho 100 clientes, eu já começo a saber o seguinte, que se esse cliente ele comprou aqui, ó, esse combo aqui, ó, de banho, por exemplo, esse cliente vai ser 100 clientes que vão tomar 4 banhos no mês, então vai ser vezes 4. Então eu sei que aqui vão ser 400 banhos. Eu sei que vão ser 100 higienes. E aí eu vou fazendo toda a minha conta, porque aqui, ó, só por aqui eu sei que vai ser mais ou menos 16 banhos por dia, e eu sei que é mais ou menos 2 cães por hora. Que eu tenho que fazer 2 cães por hora. Então aqui, ó, aqui é dia, e aqui, ó, é hora. Aqui mês, ó. Eu sei que vou fazer 400 banhos por mês, eu sei que dá mais ou menos 16 banhos por dia, e sei, trabalhando 8 horas por dia, corridos, né, porque eu tenho horário de almoço, de intervalo e tal, eu sei que tem que fazer cachorro mais ou menos em 2 horas. Então, é muito importante saber disso antecipadamente. Então você passar a observar as oportunidades que existem no mercado, você passar a observar as tendências do mercado. A tendência hoje é o cachorro cada vez mais estar internamente. A tendência hoje é cada vez mais o cachorro ter e exercer o papel de filho do que aquele cachorro de guarda ou aquele cachorro para poder só como um companheiro. Então o cachorro, ou como um cão de caça, que nem se usa mais isso, é o cão cada vez mais está dentro, entrando para a família, dentro da família. Isso é uma tendência e ao mesmo tempo é uma oportunidade que a gente precisa observar. E é isso que vai fazer com que os clientes comprem o nosso serviço. É buscando esses tipos de cliente que vai fazer com que eles comprem o nosso serviço. Eu prefiro trabalhar com pessoas que têm a consciência da necessidade do cuidado dos seus cães, dos seus gatos. Agora, de nada adianta você aprender comigo aqui sobre as tendências, as oportunidades do mercado de banho-tosa, saber como definir o seu cliente ideal, saber o quanto você vai ganhar, saber quanto que você vai cobrar, saber qual a quantidade de clientes que você precisa ter para poder receber aquele dinheiro que você quer ganhar. Se você não souber como atrair e manter os clientes e aumentar a recorrência deles, que é o tema da nossa próxima aula de amanhã. A aula de amanhã eu vou te mostrar como você vai fazer para atrair e fidelizar o seu cliente de uma forma simples, de uma forma descomplicada. E o que eu vou te apresentar são estratégias que eu aplico no meu negócio, que eu aplico com os meus alunos aqui do presencial, para que você tenha cada vez mais sucesso no seu negócio e para que você perca de vez por todas esse medo, essa insegurança de empreender, e para você que está tendo dificuldade com isso, que você vença essa dificuldade. E é isso mesmo, eu vou abrir para você o conhecimento necessário para você atrair o seu cliente, atrair o cliente certo, e para que você aumente a frequência desse cliente dentro do seu banho-tosa. E eu tenho certeza que o que eu vou te ensinar amanhã, você nunca ouviu outra pessoa falar, ainda mais nesse nível de simplicidade. Uma das estratégias que eu vou te ensinar
é que você não precisa investir absolutamente nada para aumentar o faturamento e a lucratividade do seu negócio de banho tosa. Você sabe por quê que eu resolvi colocar o tema da aula de hoje de tendências e oportunidades no mercado de banho tosa? Porque eu acredito que com a visão que eu trouxe para você hoje do mercado de banho tosa, você provavelmente nunca mais vai reclamar que não tem como crescer nesse mercado, ainda mais começando do zero. Você não vai reclamar mais que as pessoas não valorizam o seu serviço, que as pessoas não valorizam o seu preço na hora que você cobra, não valoriza aquilo que você cobra, acham caro. Hoje é o dia em que você vai dizer chega para todas as suas crenças limitantes sobre o mercado de banho tosa. Hoje é o dia de dizer chega para clientes que não valorizam o seu serviço. É dia de dizer chega para clientes que vivem comparando você com o preço da concorrência. Para dizer chega de ficar buscando comparação você mesmo com a concorrência. Chega de atender aquele número enorme de cachorro, de ficar sobrecarregado, de não ter lucratividade, de ficar estressado, de ter uma equipe desmotivada. Hoje é um dia do basta disso. Você vai falar assim, chega dessa parada. Eu te falei no começo que os números das pessoas que estão buscando cuidar melhor dos seus cães, ele está crescendo. E o que eu quero é te preparar para você captar, para você buscar, para você conquistar e manter esses clientes. Essa preparação começou aqui na jornada Banho Tosa Lucrativo e eu vou te entregar tudo que você precisa saber para que o seu banho tosa tenha a lucratividade que você precisa. Lembra que eu falei lá no começo que no final eu ia ter uma palavra-chave? Então antes de eu encerrar, anota aí a palavra-chave da aula de hoje. A hashtag é DogWashBR. Anotou aí? Então não esquece, você precisa estar comigo nessas 3 primeiras aulas, porque eu vou te entregar as 3 palavras-chave que você vai precisar para poder concorrer ao nosso super kit Dog Wash. E eu falei no começo que esse kit vai ter todos os produtos que a gente vai utilizar lá nos 5Ps e também os equipamentos de mão que você vai precisar para tornar o seu serviço de banho tosa ainda melhor. E além disso, eu estou te esperando logo mais à noite, às 20 horas. Vou fazer uma live lá no Dog Wash BR para falar um pouco do que foi dito aqui, para tirar todas as possíveis dúvidas que virão aparecer sobre tudo aquilo que eu ensinei nessa aula. E amanhã, às 9 horas, eu vou liberar a segunda aula da jornada Banho Tosa Lucrativo. Não perde! Você vai se surpreender amanhã quando eu te mostrar as estratégias para você atrair e fidelizar os clientes para o seu banho tosa. Mais uma coisa, não esquece, antes de sair daqui, de deixar o seu comentário do que você achou dessa aula. E se você tem algum amigo ou alguma amiga que tenha um banho tosa ou que quer montar um banho tosa, manda esse link para ele e aí você vai ajudar a ajudar mais pessoas. Você vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas. E quem sabe esse amigo ou essa amiga não seja aí um sócio ou de repente até um funcionário seu que vai ajudar você a acelerar o seu negócio, a chegar à lucratividade, a chegar ao sucesso, a chegar à fidelização e à retenção de clientes. Eu vou ficando por aqui e quero te agradecer por ficar comigo aqui nessa aula até o final e por estar participando de verdade desse evento. Esse evento ele foi planejado com muito carinho para te ajudar a ter um banho tosa lucrativo e com clientes cada vez mais recorrentes e além disso, indicando você para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que circulam ali no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de vida ali, tá bom? E não se esquece, amanhã às 9 horas eu tô te esperando aqui para a segunda aula da jornada Banho Tosa Lucrativo. Amanhã eu vou te ensinar a como atrair e fidelizar os seus clientes, tornando-os recorrentes, trazendo lucratividade para o seu negócio. Valeu!